Se liga aí que na aula de hoje você vai aprender sobre as interações intermoleculares. Nós vimos na última aula que as ligações covalentes, elas podem formar moléculas. Moléculas, então, são formadas da união de átomos através das ligações covalentes. Eu formo várias unidades assim, do contrário do que um metal, que forma toda uma estrutura única, um sólido iônico, ele forma um aglomerado e as moléculas, né, elas são individuais. Então, num copo de água que eu tenho aqui, H2O, eu tenho milhões de sexagilhões de H2O e essas moléculas de H2O, elas estão interagindo entre si com interações intermoleculares, entre moléculas. Então, são as forças que mantêm as moléculas unidas, porque se essa aqui eu tenho um copo de água, as moléculas estão lá se movimentando, mas mantendo-se unidas, né, lá na água, num copo de água no estado líquido. Elas estão se movendo, mas tem uma força que impede elas de se soltarem dali. Essa interação entre elas. Quando eu aqueço ou quando elas se desprendem, porque acontece a evaporação, quando a água evapora, né, eu tenho aqui, o que acontece? A molécula se desprende, ela consegue se desprender dessa força e aí ela está evaporando. Ou se eu aqueço a água, né, e até o ponto de ebulição da água, vou forçando que isso aconteça e aí eu tenho aqui a água no estado gasoso. A interação agora é quase nenhuma, por isso no gás as moléculas ocupam o espaço que der para elas, certo? Porque não tem praticamente nenhuma interação entre elas, né? E então, que interações são essas? São três tipos de interação. Mas para a gente definir qual que é a interação química que está presente naquela substância, a gente precisa primeiro determinar se a molécula é polar ou apolar. Polar ou apolar está relacionado então com a quantidade, se tem ou não tem polos positivos e polos positivos naquela molécula. Dado então aqui, por exemplo, a molécula de água, eu sei que a geometria da água é uma geometria angular. Se você não sabe geometria, tem um videozinho, eu vou deixar na descrição do canal para você dar uma revisada. Mas eu tenho que saber aqui que a água ela é angular, ela não é retinha, né? Quebra, que dá uma quebra aqui e forma tem essa geometria aqui. A ligação covalente que une o H com o O é um compartilhamento de elétrons. Aqui, ó, eu botei assim, mostrando o elétron, são dois elétrons sendo compartilhados aqui, dois elétrons sendo compartilhados aqui. Só que esses elétrons, eles não vão ficar no meio certinho. Um elemento, ele consegue puxar mais os elétrons para perto dele. Isso depende do quê? Eletronegatividade. Quando um elemento é muito eletronegativo, ele consegue atrair os elétrons para perto dele. É o caso aqui do oxigênio, ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, portanto ele consegue atrair esses elétrons para mais perto dele. Aí eu vou puxar aqui, ó, uma seta, ó. Os elétrons aqui estão sendo atraídos pelo oxigênio e daqui também está sendo atraído pelo oxigênio. Essa atração aqui, quando eu somo esses vetores, eu tenho uma resultante aqui para cima. Como os elétrons estão muito mais próximos do oxigênio, ele adquiriu uma carga parcial negativa. É como se ele tivesse ganhado, mas ele não ganhou, por isso é parcial. Enquanto que os hidrogênios agora eles adquiriram uma carga parcial positiva, como se eles tivessem perdido, mas não perdeu, eles só estão bem mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio. Numa outra situação aqui, eu tenho aqui o HCl. Essa aqui é bem simples. O Cl, ele é mais eletronegativo, então ele puxa para cá. Como eu tenho uma resultante para cá, carga parcial negativa aqui, carga parcial positiva aqui. Esses aqui são exemplos de substâncias polares, porque tem polo positivo e tem polo negativo. Agora aqui, por exemplo, o CO2 é uma estrutura linear, em que eu tenho aqui que o oxigênio é mais eletronegativo, então ele puxa para o lado de cá, para o lado dele. Só que o outro oxigênio também puxa para o lado dele. E aí o que vai acontecer? Como eles estão puxando com a mesma força, cancela-se uma força com a outra, cancela não tenho então uma resultante. Se eu não tenho uma resultante, não tenho polo positivo nem polo negativo. Essa é uma molécula apolar. Se
ela for polar, tem dois tipos de interação possível. Eu posso ter interações de polo, ou eu posso ter ligações de hidrogênio rolando aqui, se ela for uma molécula polar. E no caso de moléculas apolares, a possibilidade da interação é interação de polo induzido. Vamos ver cada uma dessas interações. A interação de polo é a interação entre polos. Então, digamos que eu tenho aqui o meu HCl, um sistema com HCl, eu vou ter várias moléculas de HCl. Quando eu tiver outro HCl interagindo ali com ele, o que vai acontecer? O polo negativo vai ser atraído pelo polo positivo. Então, como eu tenho uma interação, qual que é a força que mantém eles unidos? Essa atração entre os polos. Então, essa é uma interação de polo. Tem um caso especial, que é quando essa atração ocorre entre o hidrogênio e os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Nesta situação aqui, o que eu vou ter? Uma ligação especial, que é a ligação de hidrogênio. É um tipo de interação diferente. Então, por exemplo, na molécula de água, eu tenho polos positivos e negativos. Na hora que eu vou interagir aqui, o positivo com o negativo, eu estou tendo uma interação do hidrogênio com o oxigênio. Então, é uma interação mais forte do que essa. Tão mais forte que recebe um nome diferente. Essa é uma ligação de hidrogênio. Essa interação entre esses polos é uma ligação de hidrogênio. Essa interação entre esses polos é de polo. Resta apenas a gente entender como, então, se é entre polo positivo e negativo que se atraem, como que moléculas apolares fazem as suas interações. Quando eu tenho moléculas apolares, a interação vai ser do tipo interação de polo induzido. Aqui, digamos que eu tenho uma molécula apolar, não tem positivo, não tem negativo. Mas os elétrons, eles estão rodando aqui a todo momento, eles nunca param. Pode ser que por um breve instante, um brevíssimo instante, eu tenha mais elétrons do lado de cá do que eu tenho do lado de lá, formando um polo temporário negativo aqui. Só que esse polo temporário negativo, ele vai provocar que os elétrons que estavam aqui se afastem para cá, provocando um polo temporário positivo aqui e um temporário negativo aqui. E isso vai encadeando aqui um efeito dominó, fazendo então... É um dipolo induzido, porque um polo temporário induz um outro. E isso acontece o tempo inteiro. Por isso, essa interação de polo induzido é a mais fraquinha de todas. É muito fraquinho. Por exemplo, a acetona. Se você deixar a acetona destampada, o que acontece? Ela evapora com muita facilidade. Porque é esse tipo de interação aqui. Rápido, fácil, vai embora. Então, é isso. Ficamos aqui por interações intermoleculares. Nos vemos na próxima aula.